Sim. Quem que é você? Você não é só o trabalhador. E a gente voltando um pouco os olhos para a psicologia organizacional, a gente percebe o maior movimento das empresas na preocupação com o bem-estar mesmo com o funcionário, com as preocupações assim, além do físico com o funcionário ou não? Isso ainda é algo muito fechado? A gente pensa em bem-estar, parece que é uma coisa supérflua, né, de deixar o trabalhador feliz. Mas à medida que as empresas estão enxergando e estão vendo que investir nisso faz diferença no rendimento dele, que investir no trabalhador, investir na qualidade de vida dele, proporcionar horas de lazer, proporcionar horas de atividade, por exemplo, aquelas empresas que incentivam os grupos de corrida, vamos formar um grupo de corrida na empresa, ou então, que nem a gente estava conversando, vamos todo mundo se matricular junto na academia e a empresa incentiva isso de alguma forma, isso vai se tornar lucro para eles. É difícil de medir a princípio, e tudo numa organização, né, tem que ser mensurável, tem que comprovar a lucratividade, tudo. À medida que você consegue mostrar o quanto que você, investindo na saúde, na qualidade de vida daquele trabalhador, ele vai faltar menos, ele vai trabalhar melhor, na hora que ele estiver no trabalho, ele vai se dedicar mais ao trabalho dele. Então, isso deixa de ser supérfluo, né? A questão de parecer, qualidade de vida é uma coisa abstrata, então, é uma coisa bonitinha. Pra ficar felizinho, Não é. Né? Eu acho que nada em nenhuma organização é só para deixar alguém feliz. Eu acho que tudo é questão do financeiro e da remuneração. Por exemplo, quando você investe em saúde, o que você está fazendo? Evitando doença. Quando você evita doença, você evita gasto com esse funcionário se afastando. Você evita, por exemplo, se alguém se afasta, você não tem só a questão do trabalhador não estar ali. Você precisa de alguém para substituí-lo, a pessoa chega, ela não está pronta para fazer o trabalho, ela precisa ser treinada. A hora que ela melhora um pouquinho, o trabalhador retorna. E aí isso vai tendo custos, né? E vai onerando cada vez mais as empresas. Um investimento a longo prazo das empresas. Sim. Até no seu mestrado você tratou um pouco disso, né? Isso. Você falou que foi na percepção de uma empresa que você trabalhava, é isso? Isso. A ideia do meu mestrado, eu trabalhava numa organização que valorizava muito essas questões e que já tinha essa visão de qualidade de vida, tanto que ela sempre estava entre aquelas 10 melhores para se trabalhar, né? E eu era contratada como psicóloga clínica para atender os funcionários daquela organização. E eu comecei a ver que não era só o atendimento, que tinham coisas a mais que dava para fazer, porque como clínica, o que acontecia? Eu atendia uma pessoa por hora, que é isso, né, que um psicólogo clínico consegue fazer. Como psicóloga na organização, eu comecei a ver que eu conseguiria fazer outras coisas, por exemplo, identificar causas comuns, identificar principais queixas de ansiedade, talvez manejar isso. E eu comecei a me interessar, eu já pensava em dar aula, né, eu já queria ser professora por outros motivos. E aí, quando eu vi essa possibilidade, eu falei, legal, vou conversar com o meu gestor e vou ver com ele essa possibilidade. Eu falei, olha, eu quero fazer uma pós-graduação, olha, eu quero fazer um mestrado sobre isso. E não é só um desejo à toa, assim, isso vai ter impacto para vocês. Aí encontrei uma orientadora, a gente conseguiu combinar o interesse da organização com o interesse científico, né? E aí produzir um trabalho, assim, que servisse tanto para o desenvolvimento da ciência em psicologia, que é importante, principalmente nessa área, que aqui no Brasil ainda tem muito poucos estudos, muito pouco. E aí para a organização também, que isso mais para frente, a ideia era criar, na época, um programa estruturado para pessoas que têm dor crônica, e a dor crônica ela não sara, por exemplo, a enxaqueca, e no caso a fibromialgia também, ela não tem cura. Se não tem cura e o trabalhador está lá, ele vai ficar se afastando, e vai se afastando, e ele vai, ele trabalha, ele tem uma crise, ele se afasta. Então a ideia foi desenvolver um programa estruturado mesmo, de 12 sessões, que é pouco em psicologia, e para diminuir o impacto da dor. A gente tem bastante gestores assistindo a gente, talvez seja uma dica para quem está assistindo prestar mais atenção com quem trabalha, maneira... E tem alguma dica assim para a gente perceber que essa pessoa não está bem? Eu não sei se eu vou usar os termos corretos, mas não está tão estável psicologicamente? Dos primeiros indicadores são quaisquer mudanças de comportamento. Então, se a pessoa era uma pessoa calma, era uma pessoa tranquila, era uma pessoa pacífica e de repente ficou agressiva, ou se era uma pessoa que era bem comunicativa e de repente ela não fala mais tanto, ou o contrário, está mais explosiva, também alterações de apetite, ganho ou perda de peso significativo, alguma coisa ali está acontecendo. Pode ser que seja o trabalho? Pode. Pode ser que seja fora do trabalho? Pode. Se for fora do trabalho, é papel do gestor? Ele está perdendo também com isso, então... Acaba refletindo, né? Uhum. E as empresas têm, hoje em dia, têm essa sensibilidade de lidar com o trabalhador? Eu acho que vem crescendo, né, esse interesse, porque a maior fonte de lucro, o maior produto que a empresa consegue manejar é o capital humano, né? Então, ela tem ali pessoas trabalhando para ela. Se ela não cuidar dessas pessoas, ela vai ter perdas. E quanto mais ela investir nisso,
menos gastos ela vai ter e são investimentos relativamente baratos. Sim. Né? A gente vai continuar esse papo daqui a pouco, no segundo intervalo. Então fica aí, não perca, tá muito legal. Muito obrigada a você que acompanhou o Câmera PSEG até agora. Lembrando que qualquer dúvida, sugestão é só encaminhar um e-mail para câmera@pseg.com e também em todas as nossas redes sociais. Que são Facebook, Instagram, Spotify, com novas playlists maravilhosas, inclusive, entra lá. E tem o MyClass, a rede social exclusiva do PSEG, YouTube também, YouTube. que eu tava quase esquecendo. YouTube também, é só procurar a gente, nós estamos te esperando. E fica atento que semana que vem tem estreia aí no Tips. Pô, tem, e tá muito boa. Até lá. Tchau.